queridos, o tema de hoje, nessa preparação para a celebração de Shavuot, de Pentecostes, é oferta movida. Eu quero que você ouça um texto muito especial que está no livro de Deuteronômio e que vai falar sobre uma posição que o povo de Deus adquire no Senhor de estar vivendo a promessa dele para as nossas vidas. Ao entrares na terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Eterno teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Eterno teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Eterno teu Deus que entrei na terra que o Eterno, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Eterno teu Deus. Então testificarás perante o Eterno teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer foi o meu pai, e desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E o Eterno nos tirou do Egito com mão poderosa, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Eterno, me deste. Então as porás perante o Eterno, teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Eterno teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Deuteronômio 26, de 1 a 11. Quando nós, por fé, entendemos que estamos já vivendo naquilo que o Senhor sonhou para nós, naquilo que Deus entregou para nós, para que possamos desenvolver talvez a nossa família, o nosso ministério, aquilo que o Senhor confiou, talvez a nossa vida profissional. Nós então nos apresentamos diante do Senhor com gratidão, com louvor ao nosso Deus, reconhecendo que Ele nos tem dado a colher na promessa, na terra prometida, que nos era essa figura que Ele estabeleceu para nós. O primeiro texto da Bíblia a falar sobre festas é o texto de Êxodo, que o nosso Deus, ele comunica a Moisés e ele escreve logo depois que Moisés tem aquele encontro glorioso com o nosso Deus no Monte Sinai, no dia de Pentecostes. Naquele dia, o nosso Deus fala das festas fixas, das festas de Deus, e ele cita as três principais festas, que chamamos de grandes festas. A festa do Pêssar, da Páscoa, a festa de Shavuot, que é essa que a gente está se preparando para celebrar, e depois a festa de Sukkot, que acontece no final do ano do trabalho, pouco antes do inverno. E essas três festas têm a ver com a colheita. O livro de Êxodo, em especial, quando o povo ainda estava no deserto, falava dessa terra que o nosso Deus prometeu para o seu povo, terra que mana leite e mel. E o nosso Deus, ele linka as festas com colheitas. Então, como já falamos aqui, no início da colheita da cevada, não é? Nós temos a Aviv, aquele fenômeno, não é? E temos a entrega no Yom HaBikurim, no dia das primícias, do primeiro feixe de cevada, não é? Daquela colheita que vai trazer pão para toda a nação. Já falamos sobre isso também. E aí depois se começa a colheita de outros produtos, das uvas, figos, outras frutas, não é? Mais para o final do ano, a colheita das azeitonas, de onde vai se fazer o azeite. Então, durante todo o ano, existem colheitas que vão acontecendo em Israel e as festas que o nosso Deus estabeleceu como marcos que apontam para o reino de Yeshua aqui nessa terra, para o governo de Deus sobre todo o mundo que o Senhor criou. Eles estão diretamente ligados às festas. Então, na festa de Shavuot, é uma festa em que, lá no início da colheita da cevada, as pessoas começam a trabalhar incansavelmente. Já falamos sobre isso, por conta do cereal, que era a base da alimentação de todo o povo de Israel. Mas no final da colheita, então se começava a colheita do trigo, que era um outro cereal. A festa de Pentecostes
ela era marcada com o oferecimento, a entrega ao nosso Deus de 2 pães feitos de trigo. Olha que interessante, no início, não é, desse período de 50 dias, que vai de Pêssar até Shavuot, se entregava então as primícias da colheita da cevada. Mas agora, em Shavuot, se entrega 2 pães feitos de trigo, porque se iniciava ali a colheita do trigo. Foi numa manhã como essa que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele libera uma palavra. As pessoas estavam rindo, estavam zombando, estavam dizendo que aqueles homens e mulheres totalmente cheios do Espírito Santo de Deus estavam bêbados, porque eles falavam em muitos idiomas. Você imagina, não é? Aquele som, não é? Aquele barulho das pessoas falando em muitos idiomas. Para as pessoas que estavam passando ali era uma confusão, mas cada uma delas conseguia identificar o seu idioma local, porque tinham judeus do mundo inteiro. Então pessoas, talvez lá da região da Grécia, da Ásia, né, talvez de Roma, da África, judeus do mundo inteiro estavam ali, e eles ouviam no meio daquela barulheira toda, algumas pessoas falando nos idiomas que eles conheciam, e todos falavam as mesmas coisas, falavam das maravilhas de Deus. Então quando começaram a zombar e disseram, devem estar bêbados, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz, não tem ninguém bêbado aqui não, mas o que está acontecendo é o cumprimento da palavra do profeta Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E você sabe, não é, que no final daquele discurso, o apóstolo Pedro, ele aponta para as pessoas como os responsáveis, nós somos os responsáveis pelo sacrifício de Jesus, não é, por termos levado o nosso Deus, não é, a se entregar naquela cruz como um homem, como qualquer um de nós, pagando pecados que não eram dele, ele nunca cometeu pecados. Mas porque Jesus se entregou por nós, a salvação nos alcançou, primeiro aos judeus e depois a nós que estamos nas nações. Isso é muito glorioso, é muito maravilhoso. Quando Pedro termina aquela palavra, sabe, a presença do Espírito Santo era tão extraordinária, que cerca de 3.000 homens, naquela época não se contavam as mulheres, 3.000 homens, acima de 20 anos, então você imagina o que tinha de jovens, de crianças, de mulheres nesse número. 3.000 homens se convertem e são batizados. As próprias pessoas diziam, o que faremos? Então, o que nós devemos fazer? Perguntavam para Pedro, ele dizia, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em o nome do Senhor Jesus. Beshem Yeshua, foi o que Pedro disse. Pronto, começou a colheita ali entre os judeus. Mas essa colheita já apontava para as nações, porque não foi necessário que os apóstolos chegassem às nações. As nações estavam ali reunidas naquela manhã de Pentecostes, de Shavuot, e elas foram impactadas, além do poder de Deus que eles viram, com aquelas línguas todas, falando a mesma coisa, a grandiosidade do nosso Deus. Aquelas pessoas, quando ouviram a pregação, quando ouviram a palavra de Pedro, elas mesmas entregaram as suas vidas a Yeshua e passaram a servi-lo. E quando voltam para as nações, e quando voltam para os seus locais de origem, eles levam a salvação, eles levam essa palavra de vida. E é por isso que antes de Paulo chegar a Roma, já tinham muitos cristãos lá. Porque a obra de Deus ninguém pode conter, ninguém pode segurar, ninguém pode impedir que ela aconteça. Ela se dá. A terra por si só produz o seu próprio fruto. A terra por si só, em outras palavras, automaticamente ela produz. Quando a palavra é semeada, quando a vida de Deus é compartilhada como uma semente numa terra preparada, então ela vai produzir a 100 por 1. É isso que o nosso Deus tem para nós, uma produção sobrenatural. Cada lugar tem uma tradição de como celebrar as festas. Mesmo entre os judeus, há um grupo de judeus chamados sefaradis, que são aqueles judeus mais do Oriente, das confeições mais orientais. Outros são os Askenazi, os judeus loiros, de olhos claros. Então mesmo entre os judeus há tradições diferentes da celebração das festas, naquilo que não é Bíblia, naquilo que é estabelecido por Deus para todos. E uma tradição muito comum em Israel, e é claro, nas comunidades judaicas do mundo inteiro, é se comer derivados de leite na festa de Shavuot. Existem muitas explicações para isso.
Mas uma delas, não é? É a promessa do nosso Deus, que essa terra prometida, que Deus tinha para o seu povo, era uma terra que manava leite e mel. Por causa disso, então, os judeus comem muitos derivados de leite, queijos de todo tipo, requeijões, bebem iogurtes, coisas assim, na celebração dessa festa que lembra dessa bendita terra que o nosso Deus deu para o seu povo, que é, sem dúvida alguma, uma alusão, uma figura dessa terra prometida, que é a salvação, que é a vida eterna, que Deus tem para todos aqueles que confessam Yeshua como Senhor e creem no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho uma filha de coração, a Bruna Emuná Gurvitz. Ela mora num kibbutz ao norte de Israel, numa região que pertence ao grande campo de Megido, onde a Bíblia cita que no futuro acontecerá a guerra chamada de Guerra de Armagedon. Bem, nesse lugar, é um lugar que, segundo a palavra de Deus, pertencia ou pertence a José e aos seus descendentes, mais especificamente a tribo de Manassés. É um local fertilíssimo em Israel. E desde que o povo judeu, desde o início do século XX, começou a voltar para Israel, comprando terras, e mais ainda, quando em 1948 foi proclamada a independência do Estado Novo de Israel, essa terra começou a produzir de uma forma sobrenatural. E quase todo o alimento que se come em Israel vem dessa região. E o meu genro, alguns anos atrás, ele trabalhava na produção dos alimentos. E nessa época do ano, no início da primavera e verão, é um tempo de intenso trabalho. Eu lembro que dormia poucas horas por noite, trabalhava das 4 da manhã até quase meia-noite, porque no tempo da colheita, o nosso Deus diz na sua palavra que o filho que não sai para colher desonra o pai. E assim como o povo judeu, com bastante gana e força, se dedicam à colheita de todas as bênçãos que o nosso Deus tem dado, aquela terra fertilíssima, o nosso Deus espera de nós que possamos nos aperceber que a maior colheita de todos os tempos está pertinho, está chegando, as últimas chuvas estão vindo. Ainda hoje, lá no Kibbutz Yagur, onde mora a minha família, então, na festa de Shavuot, que vai acontecer agora, nesse final de semana, se celebram grandes desfiles. As máquinas agrícolas, elas passam diante de todo o povo que celebra a grande colheita, a grande quantidade de frutos, tudo que a terra produz e que é oferecido, que é apresentado diante do nosso Deus. Nós aqui como igreja local, nós desde muitos anos, nós temos um hábito, criamos aqui a nossa tradição de celebrarmos a festa de Shavuot, apresentando ao nosso Deus uma oferta de frutas. Você sabe, não é? As frutas de muitas árvores têm texturas, sabores, cores, perfumes diferentes. E essa diversidade de frutas que nós queremos apresentar ao nosso Deus é como um símbolo daquilo que o nosso Deus está realizando, tocando pessoas de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações. E nós dizemos ao nosso Deus nessa entrega, sempre que celebramos Shavuot, que nós também queremos participar disso, que nós estamos nessa geração, dizendo ao nosso Deus, eis-nos aqui, toma-nos a nós, Pai. Nós também queremos participar dessa grande colheita, da maior colheita de todos os tempos, porque hoje somos quase 8 bilhões de pessoas convivendo nessa geração, e o Senhor nos tem dado a sua graça, a sua salvação, e nós queremos que um grande derramar do Espírito Santo vai ativar ainda milhões de pessoas para esse grande trabalho de colheita que está diante de todos nós. Então, assim como é uma festa de gratidão ao nosso Deus, também é uma festa de uma grande expectativa, é uma festa de uma grande esperança e de fé, em que nós nos apresentamos diante de Deus, apresentando uma oferta como que de primícias, declarando: Deus, em nome de Jesus, nos dá a colher. Que oportunidade de você convidar pessoas que você ama, para que num dia como esse, eles possam ouvir do Evangelho de Cristo, da bondade do nosso Deus, e quem sabe, possam ser as primeiras pessoas
a serem colhidas nesse grande derramar que o nosso Deus está para realizar. Convide pessoas, chamem para uma festa. Talvez se você chamar para um culto religioso, alguém não se sinta confortável, talvez já tenha a sua própria religião, mas se você chamar para uma festa do nosso Deus, uma festa alegre, com música que vai trazer alegria ao coração de todos, porque vai contar das maravilhas de Deus, uma festa alegre, em que todo mundo vai poder participar da mesa, comendo frutos. Eu acredito que essas pessoas podem ter a predisposição de virem para conhecer o que está acontecendo. E em nome de Jesus, Beshem Yeshua, o que vai acontecer é que a poderosa presença de Deus, a sua palavra revelada há de se manifestar, o amor de Deus manifesto através do seu Espírito nas nossas vidas, vai tocar pessoas talvez com um abraço, talvez com uma palavra sobrenatural de conhecimento, talvez com um derramar do amor de Deus sobre todos que estiverem juntos. Eu não sei o que Deus vai fazer na congregação, no grupo em que você estiver reunido, talvez com a tua família, mas uma coisa eu sei, vale a pena a gente se dedicar a entregar ao nosso Deus aquilo do qual Ele é digno, porque Deus nunca vai perder de nós. Sempre que nos apresentarmos diante de Deus, sempre que nos apresentarmos não de mãos vazias, mas com gratidão, com amor, com louvor, nos apresentarmos diante do nosso Deus entregando ofertas de gratidão, ofertas em que os sacerdotes moverão diante de Deus, diante das nossas palavras, a esses sacerdotes: escuta aqui, seu sacerdote, essa é a minha oferta. Eu quero declarar que eu creio que eu já vivo no centro da vontade de Deus para mim. Eu já vivo na terra que Deus prometeu. A minha família é a minha terra prometida. O lugar onde Deus me tem plantado é a minha terra prometida, e nessa terra eu vou colher em abundância e sempre vou me apresentar diante do Senhor com gratidão ao nosso Deus. Então, celebre festa, celebre com alegria, prepare o teu cesto de frutas. Não precisa ser grande, mas precisa ser de coração, com amor, com fé. Que Deus te abençoe e que você tenha uma festa extraordinária por causa da presença de Deus, que não vai nos faltar. No nome precioso de Jesus, Beshem Yeshua, amém. Que Deus te abençoe. Bom, estou muito feliz que você está aqui com a gente, participando dessa série de ministrações até Shavuot, essa festa tão incrível do nosso Deus. Eu tenho uma oportunidade para você. Nós, como igreja local, celebramos as festas do Cordeiro, assim que eu gosto de chamá-las, desde o ano de 2000, quando nascemos como igreja. E a cada ano, como nosso Deus é infinito, Ele é eterno, Ele tem nos acrescentado com revelação do coração dEle para nós, a cada festa, a cada ano. E nós temos já ministrado em seminários em muitos lugares da nossa nação, mas agora em julho desse ano, nós vamos ter um seminário sobre as festas do Cordeiro, as Hagim, como se fala em hebraico. Eu quero muito que você participe disso. Então, para isso, você deve se inscrever nesse link que está aqui abaixo, para que você possa garantir a sua vaga, garantir a tua participação. Vai ser imperdível, você vai ter oportunidade, além de ouvir detalhes sobre as festas, ter oportunidade de fazer perguntas, de tirar suas dúvidas. Talvez você já celebre e talvez está na hora de você expandir ainda mais aquilo que Deus já tem te dado. Então, vai ser uma honra poder estar com você. Não deixe de se inscrever e vamos juntos, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer conosco. Shalom.